irmãos, às vezes, está na frente, sabemos, às vezes nós paramos, estudamos, pedimos que o Espírito Santo dirija na palavra, no culto. Parece que, com toda certeza, Deus, pelo seu Espírito, Ele muda o foco, Ele muda tudo que a gente estava ansiando trazer para os irmãos, simplesmente parece que a nossa memória se foi. É porque Deus quer falar de perto comigo com você. Amém. Amados irmãos, aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho na minha mente, eu anseio que meu coração pegue fogo por Jesus. Nós não temos, amados irmãos, é impossível alguém que conhece a Jesus não ter emoções por Cristo. Toda a nossa falta de emoção, motivação, toda a nossa falta de expressão daquilo que nós temos Jesus, a nossa devoção, é por falta, amados irmãos, de os corações nossos precisar ser incendiados pelo Senhor. Não tenha dúvida nenhuma que uma assembleia que se preza pela mensagem da cruz, pela centralidade em Cristo, centralidade na palavra, centralidade no Espírito Santo, a vida de Jesus, a igreja, a ressurreição de Cristo, muitas vezes, amados irmãos, está enchendo a mente e a cabeça, mas não tem expressões da alegria de estar reunidos, de alegria de falar de Jesus. Falta, amados irmãos. Quando a última igreja de Laodiceia, e diz: você não é quente, não é frio, você é morno. Amados irmãos, nós temos que avaliar se a nossa vida não tem sido morna. Todas as vezes que nós estamos diante do Senhor, reunidos, diante dos cânticos, diante da presença do Senhor, que deve ser todos os dias, todas as horas, aqui juntos, em coletivo, amados irmãos, deve haver expressão de amor a Jesus. Eu lembro que me contaram de um jovem, e eu posso dizer, isso é um retrato daqui, um jovem que não conhecia Cristo, totalmente longe do Senhor. E ele passando na frente de uma assembleia como esta, e aquele irmão estava pregando aquilo que todas as assembleias deviam pregar, a centralidade da cruz de Cristo. E aquele jovem entrou. Ele foi impactado pelo Evangelho da graça de Deus. E aquele jovem simplesmente se rendeu a Jesus Cristo, confessou seus pecados arrependidos, ganhou um novo nascimento. E saiu dali com o coração pegando fogo, ardendo por Jesus. Outras vezes que ele veio naquela mesma assembleia, e quando o pregador falava sobre a cruz de Cristo, ele dizia: aleluia, glória a Deus. Mas irmãos, não passou muito tempo que chamaram aquele jovem. Disseram: você não pode ficar falando isso, que ele está atrapalhando. Presta atenção. Presta atenção, amados irmãos. Não é só dizer aleluia, glória a Deus. Isso é vida. É desde lá de casa. É de sua vida diária. Você está agradecendo o Senhor. E quando você ouve falar de Jesus, enche o coração de amor. E não tem outro jeito, meus irmãos. Nós expressamos
através das nossas mãos, nossos ouvidos, da nossa língua, do nosso coração, do nosso olhar, o amor de Deus que está em nós. Não tenha dúvida nenhuma, meus irmãos, que muitas vezes, já ouvi isso, é uma reunião muito fria, e eu concordo. Mas aí se pega o outro extremo, uma reunião muito barulhenta. Não estamos falando de barulho, nós estamos falando de devoção. Nós estamos falando da alegria de estar perante os irmãos, a palavra de Deus, numa assembleia, com devoção. O retrato dessa assembleia aqui, nas reuniões, é o retrato das nossas vidas em casa. Se nós não temos devoção a Cristo em casa, se Cristo não é sempre no nosso lar, na nossa casa, se os nossos corações não anseiam por Cristo, a sua palavra em casa, amados irmãos, fatalmente chegaremos aqui com os corações frios. Uma vida aquecida pela presença de Jesus é uma vida só com Deus. Então preste atenção, amados irmãos, ninguém está dizendo que nós devemos ser um ato voluntário de devoção a Cristo. Também não estou dizendo que você fica quietinha lá, que você é menos espiritual. Só estou dizendo que falta, amados irmãos. Quando Jesus analisa aquela igreja de Laodiceia, ele diz: vocês não são crentes, vocês não são filhos, vocês são irmãos. E eu lembrei deste jovem. Quantos que começam através da bênção do novo nascimento, com o coração aquecido, e falam para as pessoas, e cantam, e vamos, e tal, vai unir, glória a Deus, aleluia, o Senhor, e vai, entra numa assembleia como essa, ele vai afundando. Porque não existe, amados irmãos, uma devoção profunda a Jesus. Como nós precisamos avaliar a devoção a Cristo, o amor a Cristo. Vocês me perdoem, irmãos, minha sinceridade, e não podia ser diferente. Tem pessoas que vêm numa reunião como essa para dormir. Olha, irmão, é inacreditável. Você não dorme no seu trabalho, você não dorme quando está de férias, fazendo o que você quer, mas quando você reúne, você dorme. Por que, irmãos? Devoção, anseio por ouvir Cristo, anseio por estar comigo, anseio pela presença de Jesus. Falta-nos, amados irmãos, os irmãos analisam isso aí, e eu analiso o meu coração. Eu lembro conversando com o meu irmão Donizete, graças a Deus ele está melhor. E ele falou: Elson, lembra, fica no passado. Lembra quando nós unimos lá? Aquele bairro todo ouvia aquela igreja cantando. Por que soltavam meus irmãos? Aí eu falei: você lembra quando nós íamos na quadra trabalhar? Cadê tudo isso, Donizete? Irmãos, devoção a Cristo, amor a Cristo. O que falta para mim e para você é devoção verdadeira a Cristo, o amor verdadeiro a Jesus. Nunca estar contente com a sua vida espiritual. Sempre querer crescer mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a glória dele, a honra dele.
acostumamos com palavras que nós repetimos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz dia a dia e siga. Nós acostumamos. Mas nós temos que negar. Nós temos que tomar. Nós temos que seguir. E Jesus chamou eu e você para seguir Ele. E se Ele disse que é para eu e você seguir Ele, Ele dá provisão para mim e para você. Então nós acostumamos com a palavra de Deus. Na época de Josias, um dos reis da tribo de Judá, com 8 anos ele foi empossado, com 12, 16 anos já determinou que queria seguir o Senhor. Aí no templo, você está entendendo? O templo de Salomão, estava tudo uma bagunça lá dentro. Aí um dos servidores dele foi e jogou, procura, sabe o que eles acharam? O Pentateuco. E quando trouxeram para Josias a palavra, ele chorou. Ai, Deus. Nós não choramos. Nós empolgamos. Nós vamos ficando insensíveis a Cristo. Ele chorou. Então muitas vezes nós estamos perdendo a palavra de Deus dentro da casa de Deus. Muitas vezes nós estamos jogando a palavra de Deus para fora, dentro da casa de Deus. Lá em 2 Coríntios 11, versículo 3, diz assim, Paulo dizendo, eu temo que do mesmo modo que Eva foi enganada por Satanás, vocês sejam enganados, vocês se apartem, se afastem do quê? Da pureza e simplicidade devidas a Cristo, que no fundo é devoção a Cristo. Jesus tinha suas devoções. Jesus se alegrava, Jesus chorava, Jesus clamava, se condoía, aflição. Olha para Jerusalém e chora. Ele olha para Maria. Lázaro ele vai ressuscitar, ele é a ressurreição da vida. Mas ele olha para Maria sofrendo uma perda. E vendo o sofrimento dela, ele chora. São emoções. São emoções saudáveis, sadias. Eu não estou falando da emoção hipócrita. Eu estou falando da emoção que vem da profunda devoção a Cristo, que vem do coração. Realmente devoção. Eu falei para a Regiana essa semana, o salmista diz assim, alegrei-me com o ministério, vamos à casa do Senhor. E nós pagamos, será que nós nos alegramos? Nós nos alegramos? Ah, irmãos, parece que é uma incumbência, é uma obrigação, eu tenho que bater ponto, como a gente falava da igreja católica para a missa, não é muito diferente. Ninguém tem que bater ponto, tem que ir. E eu via a minha mãe fazendo as roupinhas, já contei isso, as roupinhas para nós, para ir para a igreja, que era de saco, de farinha. Todo igual. Minha mãe que costurava. E ela dizia, essa roupa aqui é para ir para a igreja. Ninguém usa. E todo domingo, chovendo ou não chovendo, os pirralhos em cima do cavalo, meu pai e minha mãe, 15 quilômetros para chegar até Torre de Pedra para ir para a igreja. Hoje, irmãos, você tem carro, você tem Uber, você tem tudo. Falta de devoção. Devoção a Cristo. Nós preparamos para tudo na nossa vida no dia a dia.
nós perdemos a devoção a Deus. Reavalie. Eu estou revelando minha vida. Fui para São José do Rio Preto com o Luiz, eu falei com o Luiz. Estou estarrecido comigo mesmo, com a Assembleia. Falta devoção, amor a Jesus. E quando você tem devoção, amor a Jesus, a expressão do amor a Jesus. Como é que as pessoas vão saber se não há expressão do caráter, mas a expressão da alegria, a expressão da esperança para os filhos de Deus? Aonde que vai? Eles vão ver o quê? Meus irmãos, Apocalipse. Quando nós falamos da cruz de Cristo, e a Bíblia toda ela é centralizada na obra de Cristo, na redenção em Cristo Jesus. Você não confunda. Talvez no almoço que disse de Páscoa, todos estão felizes, alegres, ninguém falta. Mas reunir na casa do Senhor, sem ter uma desculpa. E outra, meus irmãos, Páscoa é judaísmo. Tudo que você vê de Páscoa, se o mundo fala, é paganismo. Quem instituiu a Páscoa? Jesus. Êxodo 12. Mas a Páscoa era um tipo, é o cordeiro, passa no umbral da porta, o sangue, come o cordeiro. Agora João vai dizer: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas irmãos, Jesus comeu a última Páscoa, junto com os seus discípulos. É Deus Cristo. Ele é o cordeiro pascal. Todas essas coisas de Páscoa, todo isso é paganismo. Coelhinho, tudo é paganismo. Ovo de Páscoa, tudo é paganismo. Não tem realidade espiritual nenhuma. Você sabe como nós comemoramos, amados irmãos? Não é a Páscoa do Velho Testamento? A ceia. A ceia. Que fala da morte e da ressurreição de Jesus e da sua vinda. Páscoa é passagem. A morte passou, porque viu o sangue. Amados irmãos, a morte já passou, porque o sangue de Jesus foi derramado e nós estamos sob a cobertura do sangue de Cristo. Amém. O que nós fazemos, amados irmãos, é não esquecer, é tocar a realidade espiritual. Aí o mundo faz as distrações. Você pega o Natal, olha o que o mundo faz. Paganismo. E o cristianismo vai abraçando. Não tem nada a ver com realidade espiritual. Não tem nada a ver com a Bíblia. São tradições de homens, onde a maioria delas estava onde apareceu na época das trevas, na Idade Média. Mas nós vamos incorporando coisas do paganismo no cristianismo. Porque, meus irmãos, porque no fundo, Jesus está do lado de fora dos nossos corações. E Ele está batendo, querendo entrar, ter comunhão conosco e nós com Ele. Ele está de fora dos nossos corações. Ele ama a igreja, Ele morreu pela igreja, Ele deu a vida pela igreja. A igreja é sua noiva. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é sua família. Amados irmãos, mas cadê a devoção ao noivo? O amor ao noivo. Cantar sim. A noiva toca de roupa e vai dormir. Quem bate lá? O noivo. Olha, não me incomode. Eu já troquei de roupa, estou pronto para deitar, estou pronto para dormir. É
noiva. Ele deu a vida pela noiva. Ele se entregou. E quando a noiva vai sair, meus irmãos, só ficou o perfume do noivo. E ela saiu correndo atrás dele. Está vendo, meus irmãos? As emoções espirituais. A devoção a Cristo. Quando nós vamos para o Apocalipse, nessa noite eu gostaria de citar alguns textos do Apocalipse. Porque nós chamamos de devoção. Falta a minha devoção. Coração ardendo por Cristo, ardendo pela palavra de Deus, queimando aquele coração que anseia estar junto com os irmãos, anseia congregar, anseia viver a vida da igreja. Irmãos, a igreja de Atos, a igreja primitiva, era um exemplo. Todos os dias eles reuniam nas casas. E o que eles faziam? Anunciavam Jesus. Cearam. Com o tempo, o que foi acontecendo? Vamos parando, vamos diminuindo, porque nós temos outros valores e outras coisas para fazer. Prioridades terrenas. E nós vamos deixar as prioridades celestiais. Eu disse para os irmãos, tem substitutos. Nós colocamos substituto, trabalho, família, bens, qualquer outra coisa. São substitutos falsos. Mas não, meus irmãos. O amor a Cristo, a devoção a Cristo. Deus avalia a minha vida e a sua vida do amor. Olha a igreja de Éfeso. É uma igreja fantástica. Se você olhar, é uma igreja fantástica. Mas o que Deus vai dizer? Jesus vai dizer: o juiz, cadê? O senhor primeiro. O principal amor. Onde está? Cadê a sua devoção? Preste atenção, meus irmãos. Esse Senhor, que a Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo 5, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. E olha o que diz aqui: aquele que nos ama. Meus irmãos, quando nós amamos a Cristo, nós começamos a fazer coisas extravagantes. Nós saímos da caixinha, assim. Não estou falando de fazer espetáculo, não estou falando disso. Mas aquela mulher que entra na casa de Simão, se eu estivesse lá, eu faria que nem Simão. Que é isso? Que coisa é essa? Se quebrou o protocolo. Não pode uma mulher entrar desse jeito. Não pode. E olha que mulher que está entrando. Mas, amados irmãos, aquela mulher sabia quem amava ela. E por amor a esse Senhor que nos ama, ela se derramou perante e quebrou todos aqueles protocolos. Todos. Olha Marta e Maria. Marta é uma filha de Deus, Maria também. Mas, meu amado irmão, Maria é mais fria. Marta é um coração aquecido. Marta é mais fria. Maria é um coração aquecido. Por quê? Porque ela vive aos pés do Senhor. Ela tem comunhão com o Senhor. Ela tem anseio pelo Senhor. Ela quer ouvir a voz do Senhor. Ela quer ser guiada pelo Senhor. Ela quer ser guardada, sustentada pelo Senhor. Por isso ela faz uma coisa extravagante. E quem criticou ela? Os discípulos. Não foi só Judas. Os outros concordaram. Você está vendo, meus irmãos? O que ela fez? Guardou um perfume de 1 ano. Trabalhou
humano para guardar um perfume. E ela chega, ela quebra o vaso de alabastro e joga em cima de Jesus. Ah, meus irmãos, devoção, a expressão da devoção em Cristo Jesus. Ela estava dizendo para aqueles discípulos incrédulos que estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Aquela mulher estava dizendo: esse aqui vai morrer, mas eu estou jogando para ele já um perfume de um alçamar morto. Eu estou dizendo para ele que ele é o meu cabeça, que eu sou sua escrava, que ele é minha glória. O Senhor é minha glória. O cabelo dela enxugava. Está dizendo: o Senhor é minha glória. Devoção, irmãos. E o que os discípulos disseram? Olha, deveria vender isso aqui aos pobres. Devoção. O anseio por Jesus. A Bíblia diz: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Tem prazer em obedecer a Deus. Aqueles que me amam. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Porque entre o inferno e o céu houve uma cruz. E nessa cruz Ele atraiu o Filho de Deus. O maior imã desse mundo. A atração de Cristo naquela cruz. Naquela cruz, amados irmãos, Ele venceu a minha morte. Ele venceu o mundo. Ele venceu o meu pecado. Ele venceu a culpa do meu pecado. Ele venceu, amados irmãos, a maldição do pecado da minha vida. Ele venceu a minha filiação do diabo. Ele venceu as trevas da minha vida. E me deu vitória completa sobre todas essas coisas. Amados irmãos, como é que não vai ter devoção ao Senhor? O amor a Cristo. Ele vai dizer aqui: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele nos ama e Ele se prova que nos ama. Deus também, amados irmãos, se nós falamos que amamos a Deus, Deus está perguntando: filho, prove que você me ama. Onde está a prova do nosso amor ao Senhor? Porque nós temos uma moral boa, roubamos, adulteramos, qualquer coisa assim. É devoção a Cristo. É tratar Cristo como Cristo é. É amar Cristo como Cristo é. É ter anseio por Cristo. É dizer como o salmista: do mesmo modo que a corça suspira pelas águas, tem anseio profundo pelas águas, porque ela necessita daquilo. Sem aquilo ela não pode viver. Ele vai dizer: a minha alma necessita, anseia pelo Deus vivo. Você está entendendo o que é devoção? Esse é Jesus na cruz, que venceu todos os meus inimigos. E Ele pode, nós podemos dizer, amados irmãos, que morremos para a lei. Gálatas 2,19: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Gálatas 2,20: os que são de Cristo crucificaram a carne. Gálatas 5,24: longe de me gloriar, não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim, eu sou crucificado para o mundo. Cruz, a lei, eu mesmo, a carne e o mundo crucificado com Cristo Jesus naquela cruz, para que vivamos, amados irmãos, uma vida de devoção a Cristo, amor a Cristo. Morri na cruz. O que fazes tu por mim? O que fazes? Você pode ver que você emprega o seu maior tempo, maior aprendizado, você investe naquilo que você mais ama. E é interessante, aquilo que você mais
torna-se. A Bíblia diz que o idólatra começa a ficar parecido com os seus ídolos. Lá ele some. Nós investimos naquilo que está em a nossa devoção, no nosso coração. Aí você precisa entender que nós precisamos ser curados no nosso coração. As nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade. Será que eles conferem com as emoções, a vontade e a mente de Deus? É devoção, meus irmãos. É devoção. Jovem, por que você não faz isso, não faz isso, não faz isso? Porque eu amo meu Jesus. Aí o religioso vai dizer, a minha igreja proíbe. Irmãos, devoção a Cristo. Não fazemos isso, por devoção a Cristo. Ou fazemos isso, por devoção a Cristo. O amor a Cristo. Será que não está faltando alguma coisa? Não. A mente está sendo preenchida, mas falta incendiar o coração. É o que o salmista diz 7 vezes, Salmo 119. Vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos, Senhor. É o Salmo 84, dizer, restaura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. É um anseio por Cristo. Será que nós temos anseio pela vida de Jesus? A Bíblia diz, aquele que ama Jesus, ama a sua vida. A Bíblia diz também que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tem amor pelo Senhor. E esse amor é um amor crescente. A Bíblia também vai dizer, não ameis esse mundo. Mas como os outros não vão amar o mundo? Ame a Cristo. Quanto mais você ama a Cristo, você ama menos o mundo. Mas se você se afasta de Deus e deixa de amar a Deus, você fatalmente vai amar alguma coisa. Vai amar o mundo. Vai amar você para ser escravo pela sua própria vontade e não da vontade de Deus. Amados irmãos, Deus nos constituiu o reino de sacerdotes. É isso que ele queria fazer, está em Êxodo 19. Mas o que aquele povo diz assim? Fala, Senhor, e tudo que o Senhor falar, nós vamos obedecer. E Deus diz, vocês não têm coração para isso. Seu coração. Aí o que Deus vai fazer comigo e com você? Ele vai dizer, eu tirarei o seu coração de pedra, colocarei em vocês o coração de carne, colocarei em você o meu espírito, e vocês vão me obedecer. Por isso que você vai entender que Hebreus capítulo 2, 3 está falando para mim e para você. Hoje, se ouvir minha voz, não endureça o seu coração, porque Deus já deu um coração para você. Mas você pode endurecer. Você pode resistir. Você pode apagar o Espírito Santo de Deus. Você pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Por quê? Obra do Espírito Santo em nossas vidas, através da redenção em Cristo Jesus, é nos fazer conformar a imagem e semelhança de Jesus. Amados irmãos, como é que Jesus viveu? Vida, amor, luz, glória. Glória para Jesus. A minha comida, minha bebida. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Eu não posso fazer nada sem Ele. Você está entendendo, meus irmãos, que é uma vida de dependência, de entrega, submissão por amor. Jesus poderia, lá em Lucas 9, ele já tinha cumprido tudo, esse é o meu filho amado, nele tenho todo o meu prazer, ele poderia falar, bom, agora eu vou embora, vou voltar. Não. Eu vim fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua.
Porque se Deus fosse esperar o nosso amor por Ele, nossos irmãos, nós seríamos grande problema. Mas Ele nos ama e ama até o fim. Quanto mais eu e você conhecermos o amor de Deus, fatalmente nós vamos agarrar a Ele, amar mais Ele, ter devoção mais a Ele, querer mais Ele, ansiar mais por Ele, pensar o que Ele pensa, agir do jeito que Ele age, caminhar do jeito que Ele caminha, servir do jeito que Ele serve, tudo que nós queremos. Para que os alvos? Para glorificar o nome do nosso Deus. A glória de Deus. Meus irmãos, quando nós vamos para o capítulo 4 de Apocalipse. Apocalipse 4. Aqui nós vemos Jesus no céu. E o que acontece lá no céu? Olha que coisa tremenda. O que acontece lá? É o que deveria estar acontecendo aqui. Devoção. Devoção. Olha que ele diz no capítulo 4, que fala os direitos de Cristo por meio da criação. Está no 4, versículo 11. Da criação. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória e honra e poder por todas as coisas que tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pode dar Colossenses 1, do 15 em diante. Você pode ler João, capítulo 1, no 3, vai dizer que Cristo fez todas as coisas. Nele tudo subsiste. E olhando a criação, amados irmãos, não tem outro jeito. Se o homem não crê em Jesus como Filho de Deus, mas ele pode dizer, há um Deus, porque olha a criação. Deus se manifesta através da criação e através da sua palavra, e a sua palavra é o seu Filho. E ele vai dizer, tu és digno, Senhor nosso, de receber toda a glória e honra e poder por todas as coisas que tu criaste. Sim, por causa da sua vontade vieram existir e foram criadas. Sim, eu e você também nascemos de novo, porque foi da vontade de Deus, porque antes da fundação do mundo Ele já nos escolheu. Foi da vontade de Deus. E o que nós fazemos? Eles estão dizendo aqui, digno, glória, honra. Vamos caminhar um pouco, capítulo 5. Os direitos de Cristo por meio da redenção. Amados irmãos, os irmãos já sabem, João na ilha de Patmos, ele estava chorando, dizendo, olha, quem vai abrir o livro? Quem que tem o poder para abrir o livro? Aí vai dizer, aquele que esteve morto está vivo. E ele tem as chaves do Hades. Ele ressuscitou. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele é triunfante, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. Esse Senhor Salvador Jesus. Eu e você vamos triunfar, amados irmãos, com todas as nossas pendências, porque o triunfante venceu. Ele é glorioso. E o que ele viu? Mas irmãos, ele viu duas coisas, ele viu um trono e viu um cordeiro. Ele dizia, então vi, mas irmãos, ele viu um leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu e pôde abrir os livros. Por isso, amados irmãos, nós estamos e participamos da ceia do Senhor, porque somos vencedores por aquele que venceu. Ele venceu tudo que era contra nós, ele venceu. Podemos participar do pão e do vinho, apropriar da sua morte naquela cruz, do seu sangue derramado naquela cruz, pela sua ressurreição, e apropriar da sua vida, que um dia ele vai voltar. E ele diz aqui, amados irmãos, ele tinha 7 chifres, fala ponta de chifre, fala da sua
sua plenitude, do seu poder, da sua onipotência. Ele é poder para todas as coisas. Mas ele não para por aí, diz que tem 7 olhos. Olhos fala do quê? Fala da onisciência de Deus. Deus vê todas as coisas. Deus sabe tudo sobre você. Salmo 139, da onde meus entrarei do teu espírito? Se eu vou ao céu, tu estás. Se eu vou ao lado profundo, tu estás comigo. O Senhor me conhece antes da concepção. O Senhor já sabe todas as coisas. E eu ainda informe, o Senhor já conhecia. Ele é onisciente, amados irmãos. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Por isso eu e você somos salvos, porque Deus é poderoso, através do seu Filho naquela cruz. Ele é onisciente, mas também, amados irmãos, certo espírito, quer dizer, onipresença. Deus está em todos os lugares. Não existe local. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Ah, meus irmãos, aonde vocês estivermos, Deus está presente. Amém. Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente em todos os lugares. Como é que nós vamos adorar esse Deus? Sabe que o céu continua adorando? Aí você vai ver, amados irmãos, que maravilha. Começa a adorar, são os 24 anciãos, depois são todos os anjos, depois são todos os renascidos, os restaurados, os salvos pela graça de Deus. O que tem no céu? Adoração. O que nós temos aqui? Nós gostamos de adorar a Deus aqui, lá no céu. Se você não gosta de conviver com seus irmãos aqui, também não vai no céu. Porque vai conviver. Mas primeiramente nós vamos ver a face do nosso Senhor. E olha o que diz aqui, triunfante. Cântico, um novo cântico, 9. 5:9. Entoava um novo cântico. Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. Sim, amados irmãos, tu foste pendurado. O Senhor enfrentou a encarnação, o Senhor enfrentou a cruz, o Senhor enfrentou a morte. O céu desceu para a terra. Sim, amados irmãos, ele foi morto, mas com o seu sangue compraste para Deus. Sim, fomos comprados, não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Por isso, meus irmãos, um morreu por todos. Deve pensar, quando você pensar assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Para quê? Para que vocês não vivam mais para vocês mesmos, mas vivam para aquele que ressuscitou vocês. Ah, meus irmãos. E olha o que diz a palavra de Deus aqui. Fosse morto e com seu sangue comprasse para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, e nação, e para o nosso Deus constituir-se reis, sacerdotes, reinarão sobre a terra. Aqui fala da redenção que nós temos em Cristo Jesus. Os 24 anciãos, tudo ali louvando a Deus. Agora os anjos louvando a Deus. Ele vai dizer assim: vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. E olha que eles proclamavam, 12, proclamando em alta grande voz: digno o Cordeiro que foi morto receber o poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Olha, presta atenção, amados irmãos. Então ouvi que toda a criação. Então João viu o quê? Os 24 anciãos, todos os anjos, e agora ele vê todos aqueles que foram salvos. O que eles cantavam? Aquele que está sentado no trono de Deus e ao Cordeiro que é Cristo, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, isso me envolve o coração. Conhecer a Cristo, ser salvo por Cristo, deve ter em nossos corações gratidão a Cristo, anseio por Cristo, devoção a Cristo, consagração a Cristo, uma vida voltada para Jesus. Falta, mas
sempre falo que hoje nós temos tudo. Tem até inteligência artificial. Você quer estudar a Bíblia toda, você pergunta para ele. Não digo que você fazer isso. Eu não gosto. Eu não. Mas estou sendo. Pergunta. Você tem tudo. Todo comentário bíblico. Você tem tudo. Você tem tudo. Conferência sobre conferência. Você tem tudo. Mas cadê a devoção a Cristo? Jesus diz para mim e para você: vocês me honram com seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Falta fogo no coração de vocês. Falta uma vida cheia do Espírito Santo. Falta uma vida aquecida pela minha presença na vida de vocês. Esse Senhor, amados irmãos, que nós vemos, nós estamos diante da ceia do Senhor. Quantas pessoas acham que participar da ceia é secundário? Secundário. Por que, amados irmãos? Porque os nossos corações há uma guerra entre o nosso eu e o Espírito Santo. Entre a carne e o Espírito Santo é uma guerra. Agora presta atenção, amados irmãos. Se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e obedecermos a Ele, não existe inimigo que resista à vontade, à presença de Deus em nossas vidas. Não há. Não há. A questão toda é a devoção. Por isso que Provérbios faz uma colocação lá no 26, não precisa ler não, 26, ele diz assim, olha só, no 23 ele diz: dá-me, filho meu, teu coração. Por que Deus está pedindo o coração nosso? Porque o nosso coração é facilmente ganho por coisas do mundo, terrenas, divertimentos do mundo. É facilmente. Ele diz: do coração que procede a fonte de vida. Amados irmãos, o que pode guardar o nosso coração? Encher-se da palavra de Deus, encher-se do Espírito Santo, manter tempo de qualidade com Deus, uma vida sós com o Senhor. Senão o nosso coração, amados irmãos, ele fatalmente vai desviar. E olha que ele diz: dá-me, filho, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Fala dos olhos, fala do coração, fala dos pés, fala dos afetos. Os afetos. Nossos olhos, o olhar para Cristo. Os nossos pés, pisando as pisadas do Cordeiro. Como é que se faz isso, Oswaldo? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e ele. Meus irmãos, está querendo seguir Jesus sem negar você? Sem tomar sua cruz? Impossível. Impossível. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de morte e ressurreição. Se não estiver operando isso em nossos corações e em nossas vidas, não há expressão de Cristo, devoção a Cristo, amor a Cristo. Meus irmãos, a esse chamado que Deus diz para mim, para você: filho meu, dá-me o teu coração, nós deveríamos responder prontamente: Pai, tome o meu coração tal como é e faça-o como deveria ser. Tome posse e cria seu trono nele, para sermos curados, libertos e transformados pela sua graça. Que Deus, pela sua graça e misericórdia, meus irmãos, esteja visitando essa assembleia. Não fique olhando para os outros. Devoção a Cristo, amor a Cristo,
Você sabe o que aquelas pessoas moviam nas arenas? Devoção a Deus. Devoção, simplesmente. Eles amavam a Deus. E enquanto eles estavam sendo devorados, queimados, eles cantavam. Imagina, eu acho que eles estavam cantando: digno ao Senhor, digno ao Senhor. Irmãos, você está feliz aqui? Você está morto? Jesus está batendo a porta do nosso coração. Eu disciplino a todos quanto eu amo, Ele ama a sua igreja. Mesmo morna. Ele pode ter até um enjoo, mas Ele ama a sua igreja. Não duvido. Eis que estou à porta agora. Eu repreendo a todos quanto eu amo. Ser, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você, você comigo. Mas, irmãos, o anseio do Espírito Santo é que eu e você abramos a porta do nosso coração. Nosso Espírito tem a presença de Jesus. E o nosso coração está ganho para Cristo. A nossa vontade, nossas emoções, nossos afetos, a nossa mente. Por isso, ele diz a segunda oração de Paulo, em Efésios 3, que Cristo habite ricamente em vossos corações. Para quê? Através do Espírito Santo. Para que, junto com todos os santos, vocês possam compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus, que excede todo o entendimento, e vocês ganhem a plenitude de Deus. O que Deus quer para nós? A plenitude. Avaliar, nossos irmãos, tomar decisões é o que nós fazemos todos os dias. Esta diz assim: eu decidi no meu coração. Eu não posso fazer isso por você, nem você por mim. Eu decidi no meu coração. Eu vou ler, estudar, eu vou praticar, eu vou ensinar. Não inverto. Nós estudamos a Bíblia nossa. Praticar, depois ensinar, através da palavra e através da vida de Cristo em nós. Que Deus seja glorificado, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia sempre, a partir da minha vida. Ele vem incendiar o meu coração sobre você. Não tenha dúvida nenhuma que antes da vinda de Jesus vai haver um grande avivamento. Nós, irmãos, trazendo a devoção a Cristo, o amor a Cristo. Que Deus seja glorificado em nome de Jesus. Bom, amados irmãos, estamos diante dessa maravilhosa realidade espiritual. Volto a dizer, amados irmãos, não confunda paz pelo judaísmo. Nós não celebramos, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus através da ceia do Senhor. Não deixe que o mundo pagão coloque coisa no seu vida. Não alimente o seu coração com aquilo que vem de Deus. Paulo diz para Timóteo: alimenta aqui da palavra de Deus. Nós devemos alimentar a palavra do Senhor. Então, esses elementos que estão aqui, meus irmãos, trazem uma realidade espiritual para nossas vidas. Como é que nós poderíamos tocar Jesus? Tocamos Jesus pela fé. Tocamos esses elementos pela fé, que é um pão, um suco de uva, mas pela fé, amados irmãos, nós estamos tocando a realidade espiritual que Cristo fez naquela cruz. O seu corpo foi moído por nós e o seu sangue foi derramado por nós. Para mim e para você é alimento espiritual, meus irmãos. É para os salvos, aquele que crê em Jesus Cristo
participa da mesa do Senhor Jesus. É a reunião mais importante de uma assembleia, meus irmãos. Nós podemos enxergar um pouquinho mais da realidade espiritual